A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, não o sabendo, hospedaram anjos. Deus é amor, um amor imutável, que perdoa todo pecador, independente do pecador. Creu, recebeu, se arrependeu, é salvo, para sempre, filho de Deus. Um amor eterno que Deus quer fazer desse que foi salvo, rei. Por isso ele fala que aquele que creu precisa ser batizado. Deus acrescentou o batismo nas águas, um testemunho para Satanás que nós somos de Deus. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Um amor imutável, que quer fazer de nós correis com ele pela eternidade. Não podemos nos esquecer de que muitas vezes, não recebendo alguém que é enviado a nós, por não termos discernimento, rejeitamos receber e hospedar anjos. Muitos não querem ter comunhão com os filhos de Deus. Ou dependendo da pessoa que vem ter comunhão com ele, ele não quer receber. Às vezes porque não foi batizado no tanque dele, não é do grupo religioso dele com o nome de igreja. E rejeita. E o Senhor está dizendo, muitos, não sabendo, hospedaram anjos. Isso significa aqueles que recebem a comunhão. Muitas vezes não imaginam que ter recebido aquela pessoa para a comunhão, ela estava recebendo um anjo enviado de Deus. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. O Senhor já disse na palavra que se nós somos presos porque cometemos delitos para com a sociedade, é justo. Mas se nós formos presos por causa da palavra de Deus, do testemunho a Deus, nós somos bem-aventurados e o nosso galardão nos céus é grande. Venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Muitas pessoas fazem do matrimônio algo banal. Hoje, até casar é uma coisa banal. O negócio é ficar. E quantos mais pessoas a pessoa ficar, mais ela se gaba para o outro. Mas o matrimônio é uma aliança. É uma figura do nosso casamento com Deus. Dificilmente uma pessoa que não é fiel no seu matrimônio, ele vai ser fiel a Deus. Venerado seja entre o matrimônio o leito sem mácula. Só tem uma coisa que guarda um casamento: Deus e a fidelidade. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Muitos acham assim, não dá nada não. Eu caso, descaso, caso de novo, tenho filho com esse, com outro, os filhos já nem sabem nem quem que é o pai, nem quem que é a mãe. Não dá nada não. Vai dar. Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se nós queremos a bênção de Deus na nossa família, nós precisamos cuidar bem do nosso matrimônio e do nosso leito sem mácula. E não nos envolvermos com prostituição e adultérios. Nem carnais, muito menos os espirituais que nós temos falado sobre a igreja, o corpo de Cristo. Nós temos um só marido, que é Deus. Se nós resolvermos trocar ele por imagens de escultura, por grupos religiosos, nós vamos estar cometendo esses pecados carnais e espirituais. Deus nos julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não deixarei
nem te desampararei. O Senhor disse na palavra que se nós tivermos um pão para comer e uma veste para vestir, estejamos com isso contente. E até as pessoas mais humildes, mais simples, mais pobres, muitas vezes ela tem mais de uma roupa para vestir. Talvez ela tenha mais de um pão, dependendo da situação. O Senhor disse que não vai nos desamparar. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. O máximo que o homem pode fazer com o outro, sendo usado pelo diabo, é tirar a vida dele. Ainda que morra, viverá. Então, tem um que é o nosso ajudador. Não são os ídolos, os deuses das nações, as imagens de escultura, muito menos os homens e as mulheres de Deus, com o título religioso que quiserem dar. Você e eu precisamos. O Senhor é o meu ajudador. Não terei medo. Lembrai-vos dos vossos pastores. Interessante, né? E o Senhor está falando para lembrar dos pastores? Pois é, você está falando agora mesmo que o homem não pode tomar o lugar de Deus e que muitos homens se intitulam como pastores, apóstolos. E aqui o Senhor está falando para lembrarmos dos nossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Deus não está interessado na posição de nada, de pastor, de apóstolo, de presbítero, nada disso. Possa ser que lá no reino você não vai ser nada disso. Então não vale nada ser aqui. Alguém que prega o evangelho é um evangelista. Se ele volta lá para cuidar daquela pessoa, orar com ela, ele está na função de um pastor. A posição não. E o Senhor está dizendo que nós precisamos respeitar, reverenciar, sermos agradecidos aos nossos pastores. Os pastores das religiões? Não, aqueles independente de quem foi ou quem é, que vem falar da palavra para nós e cuidar de nós com a palavra, com a oração. A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. De graça recebei e de graça dai. Os pastores de Deus que cuidam, que apacentam o povo de Deus, faz isso de graça pela fé, por amor ao Senhor, não por interesse religioso, partido político, de dinheiro, não. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, porque Ele é Deus. Ele é Deus vestido de carne, se tornou homem. O Espírito vivo, que é o Senhor, Deus é Espírito, se vestiu de carne e se apresentou como o Senhor Jesus Cristo. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias, por ensinamentos da ganância dos homens, estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ele foi crucificado fora da cidade de Jerusalém. Ele saiu do tabernáculo. Ele saiu dos santos e foi até o arraial. Ser vituperado, ter a morte mais escarnecedora da época, que é a morte de cruz, para nos salvar. Para substituir o sacrifício de animais pelo sacrifício dele mesmo. Aí aquele que fez essa obra diz assim: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Hoje as pessoas querem ir para dentro de um salão de reunião onde tem uma plaquinha dizendo que é igreja e ficar lá dentro. Deus quer o contrário, que você saia de lá e vai para o meio do povo, pregar o evangelho e viver a vida da igreja. Saiamos fora do arraial, levando o vitupério do Senhor, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade futura. O Senhor foi crucificado fora da Jerusalém,
terrena, que é uma figura da Jerusalém celestial. Hoje o Senhor quer que nós saiamos fora do arraial, porque nós esperamos essa cidade eterna, a nova Jerusalém, que somos nós mesmos, como o reino, povo de Deus, aonde Deus é o habitante dessa cidade. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Jesus é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Salvador, Ele é meu único Deus. É esse tipo de louvor que o Senhor quer receber dos nossos lábios. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós formos religiosos para ir dentro dos templos com o nome de igreja e não levarmos o evangelho para todas as pessoas, nós não estamos apresentando o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele continua: obedecei a vossos pastores, não pastores de religiões, pastores sinceros que trouxeram a palavra de Deus para você sem nenhum interesse e que continuam falando a palavra de Deus sem interesse para você. Presta atenção naquilo que eles falam. Não dê atenção para os pastores que querem comer até o teu berro, quanto mais a lã. Sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. É o reconhecimento quando o Senhor fala: honra teu pai e a tua mãe. Aqueles que pregaram e que cuidam de nós com o evangelho são nossos pais espirituais. E o Senhor, Ele diz para nós que é bom nós honrarmos Ele como nossos pais, mas nós não vamos substituir eles por Deus. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Louvado seja o Senhor. Te adoramos, Senhor. Te agradecemos por aqueles que cuidaram de nós, que falaram a tua palavra para nós, que nos levaram ao batismo, por aqueles que até hoje nos ensinam a tua palavra. Nós te adoramos e somos agradecidos e honramos aqueles que nos ensinam a palavra de Deus. Senhor, Tu és o nosso único e verdadeiro pastor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos seus imitadores, cuidando dos irmãos, pastoreando os irmãos, sem nenhum interesse, mas levando cada um a se apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Nos dá um dia na Tua glória, na Tua presença, na Tua santidade, na Tua honestidade. Nós somos caídos e fracos, mas o Senhor pode nos dar um dia vitorioso em Ti. Só o Senhor pode guardar os nossos pés de escorregar. Salva-nos, Senhor. Louvado seja Teu glorioso nome. Tu és o nosso único sumo sacerdote e pastor das nossas almas. Amém. Que Ele te abençoe. Que Ele me abençoe. Vamos ser os pastores sem interesse, os imitadores do pastor que é Deus, que faz tudo de graça pela fé, para que as pessoas cresçam na presença de Deus? Esta é a vontade dele. Amém.